Estamos nos primeiros dias de um tempo forte litúrgico, onde somos chamados a entrar no nosso quarto, a voltar para a nossa intimidade e nos redescobrir no projeto que Deus tem para cada um de nós. Esta grande oportunidade quaresmal, onde temos que incentivar-nos e intensificar a vivência da oração, do jejum e da penitência. Por isso é sempre bom lembrar que o período quaresmal não é um tempo de tristeza, e nem os 40 dias do não pode isso ou não pode aquilo, mas é o tempo de permitir que Deus entre neste quarto que somos nós, e que nós entremos no grande quarto que é Deus. Por isso, o Evangelho de hoje sabiamente nos lembra que nenhum dos nossos propósitos, nenhum dos nossos objetivos, nenhuma das nossas intenções, elas irão ser concretizadas se nós não retornarmos para uma vida de intensa oração. Por isso, aqui está a base necessária, e o Evangelho hoje proposto é trazido no início desse tempo quaresmal, porque independente do seu propósito quaresmal, independente dos seus objetivos, independente das nossas intenções, nós jamais conseguiremos se nós não pedirmos a força de Deus. Por isso, nesse período quaresmal, o primeiro e o mais importante de todos os pontos de nossas vidas para serem revisados é a nossa vida de oração e rezar do nosso jeito. O Evangelho aqui nos diz que não adianta grandes palavras como os fariseus, que achavam que iriam ser ouvidos pela quantidade de suas palavras, pela beleza de suas palavras, porque o nosso Deus é o nosso amigo. Aquela palavra simples, verdadeira, às vezes com lágrimas, às vezes até trazendo revoltas, às vezes até trazendo questionamentos, é essa oração mais verdadeira. Se o nosso coração não está bem, nas nossas palavras de oração, nós temos que falar para Deus que nós não estamos bem. Se nós estamos com dificuldade, nós temos que na nossa oração falar para Deus que nós estamos com dificuldade. Por isso, não adianta estar com o coração para um lado e uma linda, bela oração com palavras grandiosas, poderosas, mas vazias, que não expressam o que nós somos. Por isso o Evangelho de hoje, ele vem nos mostrar que até para a gente falar com Deus, a gente depende de Deus. E é por isso que corações orgulhosos não conseguem falar com Deus. Porque Deus é aquele do qual precisamos sempre, inclusive para falar com Ele mesmo. E aí o Evangelho nos traz, diante dessa grande correção, de não sermos como os fariseus e os hipócritas, de repetições, de palavras vazias, palavras que não expressam o nosso coração. Por isso a nossa oração, ela deve ter o nosso jeito, a nossa identidade. Nós não podemos ter medo de falar com Jesus. Jesus não é o nosso patrão, Jesus não é o nosso juiz, Jesus é o nosso amigo, o melhor amigo. E tem momentos que ele se torna o único amigo. E aqui ele nos chama para que a gente, antes de rezar, que a gente possa entrar em nosso quarto, abrir o nosso coração, e esse quarto não é um local físico, mas é de fato o local da nossa intimidade, onde nós temos a oportunidade de estar a só com Ele. E alguém pode dizer assim, mas eu estou a só com Deus, será? Quantas coisas nós levamos para o nosso momento de oração, quantas preocupações nós carregamos que nos impedem de falar com o nosso Deus. E aí então, Jesus nos ensina a rezar a mais linda das orações, que nos ensina que primeiramente nós temos um Pai. Lembrando que aqui nessa oração o mais belo é que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. O Evangelho poderia ter dito,
E quando fordes rezar, reze assim: meu Deus grandioso, poderoso. Mas ele diz: Pai Nosso. E o Evangelho ainda nos ensina que Jesus nos permitiu chamar Deus de Abba Pai, ou seja, papaizinho. Uma expressão carregada de carinho, de afetividade e de amor. Pai nosso que estais no céu. E depois ele vem falando que santificado seja o nome dele, e não disse santificado o teu nome é, mas santificado seja o teu nome na minha vida. É como se Jesus buscasse o Pai lá no céu e trazesse para o nosso lado, colocasse bem pertinho de nós e falasse assim: agora você não vai rezar olhando assim, agora você reza olhando assim, como olha para qualquer pessoa, para qualquer irmão, porque o nosso Deus está próximo. Cada passagem, cada frase do Pai Nosso é uma oração que sobe, mas é uma missão que desce, é um compromisso. Quando rezarmos o Pai Nosso, preste atenção em cada palavra, porque da mesma forma que a palavra sobe em prece, ela desce em nosso coração, em missão e compromisso. Que possamos retomar, mas sobretudo, que possamos olhar o Pai Nosso, quando diz: perdoai-nos, assim como nós perdoamos. Não existe algo tão restaurador como o perdão. Não existe algo tão divino como o perdão. Você já parou para pensar quantas vezes na nossa vida Deus nos perdoou? Quantos milhões de erros nós já tivemos e todos os momentos Deus nos perdoa? E às vezes nós somos incapazes de perdoar alguém. Por isso, não importa qual seja o tamanho da atitude que fizeram com você, o tamanho do machucado que te fizeram, o perdão é capaz de alcançar e superar. Por isso, o perdão é onde começa o grande milagre da conversão. E é a partir daí que nós vamos ganhando o céu ou construindo o inferno, aqui e na vida eterna. Perdoar não é humano, perdoar é divino.